Meus irmãos, a gente sabe que a gente está num contexto muito forte, principalmente em relação a carnaval e em relação à festa junina. Pernambuco é um celeiro em relação ao carnaval. É um lugar onde, no carnaval, até os crentes querem fazer bloco de crente. Ou não é assim? E quando chega no São João, a mesma coisa. A gente tenta querer trazer um pouquinho do mundo para dentro da igreja, tentando uma maneira de conciliar o mundo com a igreja. Só que a Bíblia fala sobre isso para nós. E aqui eu não quero ser religioso, mas eu quero ser bíblico. Vou começar lendo com você a palavra de Deus em 1 de João 2:15, onde a palavra do Senhor é bem clara para nós. Eu digo sempre que a igreja não é um lugar para frequentar, é o quê? É uma família para pertencer. Então, assim, quando você chega num período de junino, a gente pensa assim, eu vou ficar perto da minha família, da minha comunidade, da família que Jesus me salvou. E não dá vontade da gente fazer parte da família do mundo novamente. Isso é a primeira coisa que eu quero ensinar. Primeira coisa, quando Jesus salva a gente, ele tira a gente do mundo. Amém? Então, vai ter festa na minha família, no meu trabalho. Às vezes nós temos uma grande oportunidade de dar um testemunho, tanto à nossa família, como no nosso trabalho, como para a sociedade. E a igreja, de vez de ter a oportunidade de manifestar Deus, ela se torna igual ao mundo. E aí isso é um problema. A palavra de Deus diz assim, 1 João 2:15, não ameis o mundo. Amar o mundo é as práticas do mundo, é o que o mundo faz. Não ameis o mundo e nem o que nele há. O que é que há no mundo? Se alguém ama o mundo, o amor de Pai não está onde? Porque tudo que há no mundo é cobiça da carne. A carne deseja, é cobiça da carne. A carne quer ir para lá. É cobiça. Tudo que há no mundo. Isso não é algumas coisas, não. É tudo. Tudo. Tudo demais aqui na terra destrói a gente. Eu quero falar, o tema do sermão nesta noite é: o evangelho é contra a cultura do mundo. Diga comigo, o evangelho é contra a cultura do mundo. Pronto. E aí eu fui para o dicionário para saber o que significa contra a cultura. O que é contra a cultura? Contra a cultura é a mentalidade dos que se rejeitam e questionam valores e práticas da cultura dominante do qual fazem parte. Então, contra a cultura é você ter uma cultura dominante, que é essa aqui que nós estamos vivendo do mundo, que ela domina a gente, que ela vem como força total para derrubar a gente. Só que nós rejeitamos essa cultura dominante. Porque nós temos uma cultura que é sobre esta cultura. É a cultura do reino. O reino de Deus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. É? Paulo fala aos Romanos 12:2, ele diz assim, não se amoldem, na NVI, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. O que é amoldar? O que é a pessoa fazer um molde? É o mundo ter um molde e a gente fazer o que é com o mundo? Se amoldar ele. Ser igual a ele. E quando colocar os dois, um do lado do outro, não existe o quê? Diferença. Não se amolde ao mundo. O mundo é aqui, você não pode ser igual a ele. Não seja igual, tente, lute. Eu sei que não é fácil, vocês estão no mundo. Mas lutem para não ser parecido com quem? Com o mundo. Use sua camisa quadriculada em outro momento, deixa passar sua junina. Mas ande com luz. E vereis a diferença do que serve e do que não serve. Vereis. Alguém vai olhar e vai dizer assim, cadê tu? Tu não tá arrumado? E você, não, tô. Hoje eu sei que nossos filhos vão dizer assim, eu quero essa camisa, vai chorar, e você vai para lá e vai para cá. Tá bom, compra esse negócio para não encher o saco. Acontece. Mas a gente adulta, a gente tem que amadurecer. Amém, irmãos? Nós temos que evoluir. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Padrão.
mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, contra a cultura é a mentalidade dos que rejeitam, questionam os valores práticos do mundo. Eu questiono, eu não quero isso para mim. Eu não quero esta cultura dominante que está inserida na mídia, na televisão, nos filmes. Eu não quero para mim. Pastor Ed Ister, especialista em missiologia, ele disse assim: devemos entender que a nossa meta não é fazer com que seguir Jesus seja mais fácil. A mensagem do Evangelho é necessariamente contra a cultura ofensiva para o coração humano. O pastor não está aqui para facilitar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma contracultura ao coração caído do homem. E nós temos que confrontar isso. No afã de evangelizar, parte da igreja brasileira tem se aproximado dos conceitos anticristãos. Existe uma linha extremamente tênue entre contextualização, é contextualizar. Não, é porque chegou o carnaval, vamos fazer um bloco de crente, vamos contextualizar, vamos aproveitar o carnaval e vamos fazer um bloquinho de crente para a gente evangelizar. Vamos lá. Os crentes, aqui é o só dos crentes. Chegou o São João. Os crentes também, todo mundo fantasiado na rua. Se você vencer, irmão, vestir a roupa do carnaval é como se vestir a roupa de São João. É dizer assim: faço parte do bloco, faço parte do grupo, faço parte desse povo. Mas a Bíblia diz: e vereis a diferença do que serve e do que não serve. Está recebendo esta palavra? A mensagem do Evangelho, ela não tem nada a ver em contextualizar-se ao sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? A gente condena os católicos. A gente chama os católicos de tanta coisa. É porque tem uma mãe de santo lavando a escada da igreja de Salvador. A gente traz o São João para dentro da igreja. A Bíblia não proíbe o crente de participar em festas. A Bíblia não proíbe. Mas também não obriga. Essa é uma questão de consciência. Que cada crente pode decidir de acordo com a sua própria situação. Não existe uma regra universal na Bíblia para todo crente em relação à festa junina. Não existe na Bíblia assim: não irás à festa junina, não irás ao carnaval. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz, em Romanos 14:12, assim pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Malaquias 3:18 diz assim: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é o papel da igreja na terra? Defender a verdade. E nós defendemos a verdade no São João? O que é que o ímpio pensa da gente? Essa dicotomia é conveniência. Eu faço o que eu gosto. Eu prego o que eu gosto. Não é o que eu... Não é. Por isso, na Reforma Protestante, quando Lutero pregou, ele disse: só a Escritura, só a Escritura. A Escritura é a base da igreja. Só Cristo, só a graça, só a fé, só é suficiente. Não adianta a gente querer criar maneiras. O background histórico das festas juninas, a base, o background das festas juninas, são idolatria. Começa com idolatria. A base central da festa junina é idolatria, do qual o objetivo final é venerar os chamados santos católicos. De acordo com a história do mundo, muitos profetas sofreram oposição e perseguição. Muitos homens de Deus morreram. Mas eles salvaram muitas almas. Despertaram muita gente, preservaram a verdade, o evangelho e a salvação. E por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje, porque alguém lutou e defendeu a verdade. Desde os tempos antigos, profetas, até Martinho Lutero, Savonarola, John Knox, Tyndale, deram as suas vidas para que você pudesse ter essa verdade. Talvez você esteja dizendo consigo mesmo: ah, pastor,
Ah, tudo bem, eu concordo, mas a festa junina que eu vou, ela não é católica, é evangélica. De transformar uma festa gospel em um culto a Satanás. Imagina. Para agora para pensar. Uma igreja parar e fazer uma festa para Satanás. Com fogueira, quadrilha. Tudo, não faltou nada. Só mudou a letra da música. Mas o sentimento no coração é o quê? Mesmo. Não, mas a gente não cantou o forró, mas cantou a música. A gente está adorando a Deus. A gente fez o bezerro de ouro, mas a glória é para Deus. Nós erigimos. Não, quero saber. Quem mandou vocês fazer esse bezerro aí? Não, é porque o senhor demorou muito a voltar. A gente estava com saudade do São João. Teve que fazer uma festinha de São João para a gente. E a gente fez um bezerro. Só entrou quantos lá na Terra Prometida? Será que Deus vai buscar uma igreja assim? Ai de nós, irmãos. Nós precisamos ser mais crentes. Que o nosso São João do próximo ano, ou desse ano ainda, seja muito mais crente do que o do passado. E que depois dessa orientação bíblica aqui nesta noite, você seja mais crente. Que você faça um propósito com Deus a partir de hoje. Diga assim, eu me libertei de tudo isso. Que o nosso encontro seja um encontro para glorificar a Deus. Eu não vejo problema. Não vejo de verdade um problema no sentido de, como a gente fez uma comida lá típica, lá, uma comida de milho, não vi. Mas quando a gente faz todo um contexto, tudo é fogueira, é fogo, é não sei o quê, é tudo que glorifica. Aí é muita cara de pau, né, da gente? Querer adorar a Deus e adorar a Baal. Foi assim que o profeta falou, né? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O povo estava em dúvida. E a Bíblia diz que quando o profeta disse isso para o povo ficou em silêncio. Muito sério isso para nós. Nós estamos inseridos numa cidade onde a idolatria reina e a prostituição reina. Milhares de meninas e meninos se prostituem nesse parque de eventos. E nós estamos ao redor do templo de Baal, comendo a imundícia, o resto da adoração a Satanás. Enquanto Satanás erige um altar no pátio de eventos, e milhares de meninas e meninos se prostituem e se acabam, casamentos são destruídos, famílias são destruídas, nós ao redor, a igreja, está desejando estar lá. E é um perigo para a igreja, porque Jesus pode voltar e nós ficarmos bonito, arrumado, com roupa de São João. E Jesus diz assim, você não parece comigo. Você não é igual a mim. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Só que você vai encontrar muito pastor pregando a favor disso. Não tem nada a ver. Nos últimos dias aconteceria isso, a Bíblia diz. Pois é o fato de transformar uma festa idólatra numa festa gospel. Não o torna uma festa legitimamente cristã. Do ponto de vista das Escrituras, é preciso que entendamos que não fomos chamados a imitar o mundo, e sim transformar o mundo. Foi sim? Jesus chamou a gente para isso. Para a gente confrontar o mundo, a cultura. A gente é contra a cultura do mundo. Quando a antiga, Paulo fala em Efésios 4:22 assim, quando a antiga maneira de viver, coloca aqui, Efésios 4:22 na NVI. 4:22. Eu me lembro que na Copa do Mundo, eu era professor da Escola Bíblica Dominical, o Brasil estava jogando. Era um jogo da semifinal, um jogão importantíssimo, era de manhã. Não sei se teve uma Copa que foi de manhã um jogo. Eu dando aula na Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical lotada de crente na Escola Dominical. Pergunta que não quer calar. Um jogo do Brasil. Todo o Brasil parado e a igreja lá
toda em comunhão. E o jogo não mexeu com ninguém. Porque, de verdade, o mundo não faz mais parte da vida deles. É uma coisa que nós precisamos aprender com nossos irmãos assembleanos. Por isso que eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que Deus transforma, ele se manifesta a sua multiforme graça. O que é a multiforme graça? Deus usa os presbiterianos para ensinar a gente a importância de estudar a Bíblia. Eles gostam muito de ler Bíblia e teologia. Deus usa os batistas para ensinar a gente a importância do louvor, da adoração, né, da eclesiologia da igreja. Deus usa os pentecostais para nos ensinar a buscar o poder, o fogo, a autoridade. Não é assim? E Deus usa com as igrejas de santidade, como a Deus é amor, a Assembleia de Deus, para ensinar a gente a ser santo. Abrir mão do pecado mesmo. Se do mundo. Cada igreja dessa apresenta um pouquinho de Deus para nosso crescimento. Como é que você chega no congresso de jovem aqui em Caruaru? Um congresso, eu participei de vários congressos de jovem quando eu era jovem na igreja. E tem lá 1.500 jovens chorando na presença do Senhor Jesus, falando línguas estranhas. E você não vê isso nas outras igrejas. O que é isso? Se chama santidade. Isso se chama nascer de novo. É dizer assim, eu quero nada com o mundo. Ah, mas tem umas que não me engana não. Usa aquela roupa ali. E o pior, o filho da gente. Que anda vestido de normal e também está no pecado. Crente. Menina adolescente, cheia do Espírito Santo. Vocês veem jovem, culto de adolescente assim, menino de 10, 12 anos falando línguas estranhas. Quanto mais a gente abre a porta da igreja, quanto mais a gente libera, mais fica pior, irmão. Quanto mais a gente desce a barra da santidade, não vamos apertar muito não, vamos ser um bonzinho, mais o povo entra no pecado. O segredo da vitória da igreja se chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus é santo, irmão. E se a gente quer ter a presença de Deus nessa casa, a gente tem que ser santo. Porque daqui a 10, 15 anos isso aqui fecha. Seca como a erva, como a Bíblia diz. Seca. Você não pensa que quando você libera, quando você trabalha na sua casa o São João, a festa junina, o sincretismo religioso, você não está destruindo seu casamento, não? Porque dentro de casa, às vezes, o marido é forte, a mulher não é forte. De vez de você fortalecer a fé de sua mulher, você está trazendo para ela a coisa junina, está com vontade de ir para o mundo. Você está destruindo seu casamento também. Destruindo a vida dos seus filhos. Bota aí. Quanto à antiga maneira de viver, dispomos-se do velho homem, que se corrompe. Por quê? Vamos ser sinceros, todo mundo é tentado, eu sou também. Desejos enganosos. Isso é engano, é obra do engano. Obra do engano que quer enganar a gente, não que a gente possa se libertar disso. Eu sei que a gente está na cidade do São João. São 30 dias no seu juízo. Por isso que eu falei, esse mês é um mês de vigilância, é um mês de orar mais, jejuar mais. Sincretização do Evangelho. Outro ponto que precisa ser considerado é que criamos uma festa junina evangélica. Criamos uma festa junina evangélica. Sem que percebamos, estamos contribuindo com a sincretização do Evangelho. E um dos graves problemas da igreja, ao longo da história, sempre foi sincretização da fé. Misturando as coisas. Tentar misturar as coisas. Eu sei que é bom ouvir um louvor sacro. Uma adoração a Deus. Mas a gente tende a, moldado pelo século. A Bíblia diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Incredulidade é um sintoma até dos crentes. Às vezes você é crente e não está vendo nada de mal, porque você está longe das Escrituras, longe da Bíblia, longe do Evangelho. Ele faz isso. Eu fui ouvir um dos homens que mais pregou neste mundo aqui, que eu sempre cito ele aqui, Charles Spurgeon. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, a palavra de Deus, em nenhum momento,
nos incentiva a promover entretenimento, com vista a ganhar o perdido. A Bíblia não é para ser usada para criar entretenimento para trazer as pessoas do mundo. Ah, lá no mundo tem São João, a gente criou um São João evangélico, você vem para cá por da gente. Não. As pessoas não podem vir até aqui para a igreja atrás de entretenimento. O entretenimento tem no mundo, aqui é evangelho. Porque se eu for entretenimento, ela vem pelo entretenimento e só fica aqui se tiver festa. Se não tiver festa, faz o quê? Vai embora. Vai embora. Né? Ele diz assim, o pregador inglês costumava afirmar que em nenhuma parte das escrituras se diz que prover entretenimento às pessoas é uma função da igreja. A igreja não tem esse papel. Entretenimento no sentido de trazer o mundo para dentro da igreja. Criar carnaval gospel, criar São João gospel, criar não sei o que gospel. Não é. Não pode. A gente não tem esse papel. A igreja não tem esse papel. Amém, irmãos? Como a igreja não é uma ONG. Tem gente que acha que a igreja tem que ser ONG. Tem gente que chega na igreja e fala assim, ô pastor, aqui na igreja vocês cuidam de pessoas famintas, cuidam de aleijado, de cego, de pobre. Eu digo, a gente ajuda pessoas assim. Mas por que o senhor não faz um trabalho maior? Eu digo assim, porque o foco da igreja não é ser ONG. A igreja não é ONG. Aqui na igreja, o trabalho da gente aqui não é cuidar de gente só passar fome, não. A gente vai chamar o pecador, quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, quer sair da miséria. Quero. Aceita Jesus primeiro? Quero não, quero a sexta. A igreja não é ONG também. Tem igreja por aí que se transformou em ONG também. Tem igreja aí que é muito progressista demais. Tem pastor que eu gosto, que eu sigo eles, inclusive. Tem pastor que está caminhando pelo progressismo, igreja progressista, que está com a visão muito mais no sentido de cuidar do pobre, da viúva, que é necessário, amém? Pobre, viúva, pessoas carentes, muito bem. Mas esqueceu de pregar o quê? O evangelho, a palavra.